Dia 2, o poder para cumprir a visão. Deus conhece a nossa incapacidade e providenciou um poder sobrenatural que nos ajuda a obedecer aos seus mandamentos e levar vidas aos pés de Cristo. É o poder do Espírito Santo. Nos 4 evangelhos e no livro de Atos, quando Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos, com o mandamento ele também deu a promessa do poder do Espírito Santo. O autor separou aqui os 5 textos alusivos à grande comissão da seguinte maneira: o conteúdo funcional, qual é a ordem, que se refere à função de cada cristão, o que cada cristão deve fazer. Em segundo lugar, o conteúdo geográfico, que é a ênfase que Jesus deu quanto aos locais e ao conteúdo, quanto aos locais. E o conteúdo de capacitação, que se refere ao poder do Espírito Santo atuando em nós. Tá? Essa imagem, nós vamos compartilhá-la, vamos colocar um link nos comentários aqui desse vídeo, você pode ter acesso a ela e verificar com mais detalhes o que ela está dizendo aqui. Tá? O texto de Mateus 28, 18 a 20, ide, portanto, fazei discípulos, é o conteúdo funcional. Todo cristão é chamado a fazer discípulos. Conteúdo geográfico, a todas as nações, ou seja, em todos os lugares. E o conteúdo da capacitação, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eis que estou convosco. Marcos 16, 15 a 18. Pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o conteúdo funcional. Todos os cristãos são chamados a pregar o evangelho a toda criatura. Qual é o conteúdo geográfico? Onde? Todo mundo. Em todos os lugares, aos confins da terra ou do outro lado da rua, ou do outro lado do vizinho. Conteúdo de capacitação. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, estes sinais irão de acompanhar. Lucas 24, que em seu nome se pregasse arrependimento, vós sois testemunhas dessas coisas. Ou seja, o conteúdo funcional, que em seu nome se pregasse arrependimento, todos os cristãos, vós sois testemunhas dessas coisas. Nós, eu e você, todo aquele discípulo de Jesus, é testemunha dessas coisas. Conteúdo geográfico. Todas as nações, começando de Jerusalém. E o conteúdo de capacitação. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, no final de Lucas. O texto de João, capítulo 20. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, todos somos enviados por Jesus. Tá? O conteúdo geográfico, assim como o Pai me enviou, então aonde Jesus esteve, nós não estaremos, aonde Jesus nos designar, nós também estaremos. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então é o conteúdo de capacitação, o Espírito Santo sendo revestido sobre os discípulos. E Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o conteúdo de capacitação é o recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo é o agente de Deus para preparar, ungir, dirigir e utilizar os seus filhos na expansão do seu reino. Por isso, quando Jesus deu a ordem de evangelizar o mundo, deu também a promessa da vinda e da presença do Espírito Santo à sua igreja. Muitos pensam que o poder do Espírito Santo é somente para os pastores evangelistas, mas a Bíblia é bem clara, afirmando que todo cristão deve viver cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito, conforme o texto de Efésios, capítulo 5, verso 18. Que bom saber que o nosso trabalho para Deus não depende da nossa capacidade humana ou das nossas condições pessoais, mas sim da presença e do poder do Espírito Santo. Ele agirá em nós e através de nós e nos usará para a sua glória. A promessa já foi dada, basta apenas nos apropriarmos dela pela fé, pedindo a Deus que nos encha com o seu Espírito. Ele o fará e nossas vidas nunca mais serão as mesmas. E com certeza produziremos muitos frutos para a glória de Deus. Ore por você. Pedidos pessoais. Agradeça a Deus que a vida cristã não depende dos nossos esforços, mas é pela presença e poder do Espírito Santo. Faça uma entrega total de sua vida nas mãos de Deus e peça que Ele o use para falar do amor de Cristo. Peça a Deus que o encha com o poder do Espírito Santo de Deus. Ore agora pelos outros.
Ore pelos seus parentes, amigos, vizinhos, colegas, para que Deus prepare seus corações à mensagem do Evangelho. Ore pelos missionários que estão espalhando a mensagem, para que Deus lhes dê unção e poder no ministério. Ore para que as igrejas sejam cheias do Espírito Santo. E o versículo para memorizar, Atos 1:8, novamente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que nós possamos orar e buscar a face do Senhor. Deus abençoe e até mais.